parece meio louco dizer isso. O seu corpo te quer gordo e sem músculo. Isso, Gordo sem o músculo. meu principalmente. Físio. O meu corpo, ele adora o gordo. Porque, cara, ele fica me pedindo chocolate às 3 horas da manhã, cara. Às 3 horas da manhã. É, eu acordo e ele fala assim, chocolate, chocolate. Ele fala em meio espanhol, chocolate. Eu quero chocolate. Eu falo, não, vamos dormir. Ele, chocolatinho. Cara, eu vou no Extra às vezes pra comprar chocolate. Mentira. É tipo droga. De madrugada. É. Mas você sabia que existem estudos que demonstram que o açúcar ele é tão viciante quanto a cocaína? Eu não duvido não, cara. Aí uma vez eu disse isso e o cara falou assim, não, absurdo, não tem como. Tá, então vamos lá. Primeiro, existe propaganda na TV sobre cocaína? Claro que Nossa, vem aqui dar uma cheiradinha. Promoção de R$ 2,99. Maradona. Um tirinho. Maradona. Nosso falecido Maradona seria garoto propaganda. Uma carreira de sucesso. Sou eu. Não tem. Não tem, certo? É. Só que você liga a TV e tem propaganda de chocolate, doce, biscoito, E pra caramba. lanches. E aquele, cara, lindo, né? Aquele chocolate caindo Isso. em cima da Então, castanha. legal. Segundo, quando você tá entre amigos num sábado ali, todo mundo se encontra, pai, mãe, irmão, você fala assim, e aí galera, que bom que a gente se encontrou, vamos cheirar uma cocaína aqui, família? Não. Mas no doce, vem a avó e fala, trouxe aquele bolo gostoso. Então, o vício do açúcar, ele tem 3 problemas. Primeiro fator, ele é bombardeado o tempo todo. Você é bombardeado o tempo todo por ele através de propaganda, sua socialização. É. Qual é a coisa mais gostosa para você se socializar com a tua família, com teus amigos? Comer. Sentar na mesa para comer. Propaganda de TV, propaganda na internet, em todos os lugares. E terceiro, o açúcar, ele te promove a recompensa igual da cocaína. A diferença é que uma droga como a cocaína, ela te dá muitas vezes no primeiro impacto. Mas o açúcar, ele te dá a recompensa aos poucos. Você morde, nossa, que bom, morde mais, que então bom, é morde alguma mais. coisa estranha. Quando você vai ver, você tá azedo de tanto que você comeu. Você fala assim, nossa, estragado. Azia te dá. Azedo, assim, você fica assim, azedo. No outro dia você acorda e fala, juro por Deus que eu não vou comer mais isso. Aí começa a propaganda, aí você começa a sentir fome, vem alguém novamente e fala, olha que eu trouxe pra gente. Pau no gato. E pra mim é sempre assim, depois da comida dá vontade de doce, né? Depois do salgado. E aí sabe? agora imagina, depois da comida, você já utilizou todas as calorias que o seu corpo precisa. Você já ingeriu todas as calorias que o seu corpo precisa. Aí você vai e come um doce. O que o seu corpo vai fazer com esse doce? Não faço ideia. Estocar como gordura. Você não precisa disso. Você vai lá Vai e faz um direto- prato de arroz, feijão, Bife, frango, é. salada. Prato lindo. Ali tem carboidratos, proteínas, gorduras que o seu corpo precisa. Você come. Terminou de comer, nossa, que vontade do doce. Essa vontade do doce, você vai lá e come o doce. A quantidade de calorias presente no doce, 200, 300, 400 calorias, literalmente não serão utilizadas, porque a quantidade que você precisava de energia já estava no prato principal. E você sabe por que dá vontade do doce? Isso que eu queria entender, porque não seria normal o corpo te pedir quando ele precisa? Por exemplo, eu sinto fome porque o corpo tá precisando de alguma coisa, mas ele não precisa do chocolate na teoria, porque você já tá saciado. Muito louco. E por quê? Porque, na verdade, você comeu e o seu corpo ainda não teve tempo de fazer o processo enzimático digestivo para transformar o carboidrato que você comeu em glicose, que é a molécula que ela é transformada. Como não deu tempo disso, o seu corpo quer glicose. E aí ele pede o doce. Por que o doce? Porque é a forma mais rápida de um carboidrato virar em glicose. Entendi. É o doce. Se eu esperasse 1 hora, Se essa você vontade ia passar. esperasse por exemplo, terminou de comer, passasse ali uns 10, 15 minutos, fizesse uma boa ingestão de água, 200, 300, 400 ml de água, para facilitar todo o processo enzimático. Depois de 40 minutos, você não tem mais vontade do doce. A vontade do doce é instantânea ao fato de você terminar o prato principal. Ah, então tem a ver mesmo. Tem isso e também tem o hábito, né? É, Você já foi fumante? não. Qual é a desgraça para você tirar o cigarro do cara? Não é só o vício na nicotina, que é uma questão do sistema nervoso central. É o hábito. Tinha É a varanda que chama o a cara, cerveja. é a cerveja, é aquele cantinho da casa onde ele sempre fumava, é a galera que ele ia, o hábito.
Exatamente. Então você tem o hábito de comer o doce depois da refeição. E esse hábito você também tem que tirar. Eu li aquele livro do Homo Sapiens, você chegou a ler? Não. Cara, é muito legal, ele fala de açúcar também. Que é uma coisa meio moderna, né? Porque não existia açúcar antes, o açúcar, né? O homem vivia de proteína, né? Exatamente. Caçava animal. E eu queria entender isso. Do passado, não sei se você já estudou sobre isso. Como que era o homem, aquele que vivia da caça pra hoje? O que que mudou da gente? Porque ele não devia ser gordo, ou ele era barrigudinho? Como que era? Ele devia estocar, tinha que estocar um pouco de gordura? Como que deveria ser o corpo daquele homem mais primitivo pro de hoje? Vilela, sabe que isso é legal? É legal porque você levantou uma questão que eu gosto muito de explicar para as pessoas. Quando eu disse para você no começo da nossa conversa aqui que o seu corpo quer você gordo e sem músculo, isso é uma herança dessa época. Da época em que éramos caçadores. Mas você não precisava de músculo para fugir, para lutar? Só que o nosso corpo, a nível metabólico, foi formado ali. Naquela época você saía para caçar e não necessariamente você tinha caça. O seu corpo aprendeu que você pode ficar uma semana. Você sabe que se você ficar uma semana sem comer, você não morre, né? O quê? Você não morre. Se você ficar uma semana sem água, você morre. Sem comer, não. O seu aguenta... corpo, ele vai utilizando o estoque de gordura. Ó, você, por exemplo, tem um bom estoque de gordura. Você durou um mandíbula mês. Não ia durar muito, não. Mandíbula dura meio dia. No mandíbula não ia durar muito, não, porque o estoque de gordura dele é baixo. Tem essa, quanto mais gordo, mais o corpo consegue ir consumindo aquilo. Na verdade, o seu estoque de gordura, literalmente, vai ser consumido. E você não vai morrer. O seu corpo tem a capacidade de converter células de gordura em energia e te manter vivo. O problema é que você vai sofrer muito. Qual é o corpo humano é uma fisiologia perfeita. Na hora que você parar de ingerir alimentos e ele ficar literalmente por conta da sua reserva de gordura, ele vai querer reduzir o seu metabolismo, reduzir a tua energia, a tua força, como se ele estivesse trabalhando a meia luz, sabe? Então você vai sentir fraqueza, você vai sentir vertigem, você vai sentir um cansaço extremo. Sintomas que o seu corpo te dá para que você faça a alimentação. Só que naquela época não dependia. Não cacei, não deu bom. Não deu bom. Então o seu corpo aprendeu a estocar energia. Então quando você encontrava a caça, o que o homem primitivo fazia? Comia. Até quando desce. O corpo metabolizava esse alimento, utilizava parcialmente ele para todas as funções, e o restante, o que ele fazia? Estocava na forma de gordura. Quanto mais músculos você tem, maior é a sua taxa de metabolismo basal, que é a quantidade de energia que você gasta para ficar parado. Um indivíduo que tem massa muscular alta, eu que tenho bastante massa muscular, se comparado, por exemplo, a você, eu gasto mais calorias do que você parado. Você pode consumir muito mais do que eu. Tenho que consumir muito mais. Senão você fica fraco. Para você ter uma ideia, eu, sem atividade física, preciso consumir 3.000 calorias para me manter bem. Se eu não consumir 3.000 calorias, o meu corpo vai ter que começar a utilizar da minha reserva de gordura, que é meu estoque, para complementar essa taxa de calorias que eu preciso ao dia. Caramba. Então o nosso corpo, lá na época primitiva... Mas no seu caso, por exemplo, desculpa interromper, mas se você não tiver quase gordura, ele vai pro músculo? Ele vai pro músculo. Ele consome músculo? O nosso corpo é capaz de consumir massa muscular. E é por isso que muitas pessoas erram na dieta. Você já viu aquele gordinho que começa a fazer dieta por conta própria e quando emagrece, você chega pra ele e fala, cara, você era mais bonito gordinho. Você tá feio. E por quê? Você tá acabado, você tá caído. Porque o corpo parcialmente consumiu gordura, mas consumiu massa muscular. E aí o rosto cai, o corpo fica flácido, a pessoa fica até envelhecida. Isso é uma dieta que foi mal calculada e ela perdeu gordura, mas também perdeu músculo. Entendi. Mas você ia falar do homem primitivo. O homem primitivo, ele foi criado e condicionado a nível metabólico para ter pouca massa muscular, o mínimo possível, e
uma reserva de gordura que lhe mantém vivo. Você nasce com essa herança maldita. Tá. Então, quando você nasceu com a herança maldita. Mas pessoas, por exemplo, com mandíbula, que tem um metabolismo mais acelerado, ele já tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, mas também tem uma dificuldade de ganhar gordura. Então, podemos dizer que hoje alguns pesquisadores classificam o ser humano em biotipos. Ectomorfos, mesomorfos e endomorfos. Ectomorfos são indivíduos mais longilíneos, braços mais compridos, são mais estreitos, uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular, mas também uma dificuldade muito maior de acumular gordura. E quando acumula gordura, geralmente é na região da linha da cintura. É o falso magro, que é aquele magro com barriga. Sim. O endomorfo é aquele menino que desde criança ele já é parrudinho. Parrudinho, você fala gordinho? Gordinho, parrudinho, troncudinho. Ah, tá. Pouco alimento, ele engorda. Mas se ele for para academia, ele tem um ganho de massa muscular muito rápido, mas se você soltar comida para ele, ele engorda muito rápido. Sabe aqueles indivíduos do leste europeu que fazem powerlifting? Sei. Aqueles são típicos endomorfos. Homens troncudos, ossudos, largos, que tendem a acumular massa muscular, mas tendem a engordar muito fácil. Mesomorfo é o equilíbrio. Não está para o ectomorfo nem para o endomorfo. Você ainda pode ter um pouco de cada. Você pode ter um ectomorfo para meso, um meso para endo, um endo para meso. Então você divide em cima disso. Quando você nasce com um biotipo, que muitas vezes vem da sua família. Você tem a herança genética dos seus pais. E você tem os seus hábitos alimentares quando garoto. Até os 12 anos de idade, muito do que você faz responde depois para você. Se você chega aos seus 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade obeso, vai ser muito difícil você depois conseguir emagrecer. Você vai conseguir, mas vai de muito esforço. Porque até os 12 anos é onde você produz a maior quantidade de células de gordura no seu corpo. Nós temos uma quantidade de células de gordura. Você tende a perder essas células somente numa lipoaspiração. Num processo de emagrecimento, elas desidratam. Quando você engorda, elas aumentam. Desidratam, aumentam. Por isso tem algumas pessoas que dizem, poxa, eu faço dieta, fiz 3 meses de dieta, perdi 5 quilos. Nossa, uma semana que eu vacilei, ganhei 2. Porque o seu corpo ainda está entendendo o que está acontecendo. Então você fica muito sensível. Mas você nasce com essa herança de não querer, de não poder ter massa muscular e de acumular gordura. E aí, para você conseguir transformar o seu corpo e ter um abdômen de tanquinho, por exemplo, que é o sonho aí de muitas pessoas, você vai ter que educar o seu físico, educar o seu metabolismo, de que você não precisa acumular gordura, porque você vai dar comida para ele do tipo, não precisa acumular gordura, você não vai morrer de fome. Eu vou te trazer nutrientes diariamente. E você vai ter que construir massa muscular, que é algo que o seu corpo também não quer.